Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e, claro, vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento, textualização, revisão e edição de textos publicitários. Detalhamento, produção de textos como um processo que envolve etapas, recursos linguísticos e semióticos, estratégias de persuasão e convencimento. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos esta aula respondendo a 2 questionamentos que podem gerar uma certa confusão na hora em que nós vamos falar sobre esse assunto. Exatamente colocando aí o primeiro, o que é uma campanha publicitária. Então, nossa aula vai girar em torno exatamente da publicidade, da persuasão, certo? De peças publicitárias. E essa pergunta, o que é uma campanha publicitária, possui como resposta exatamente o que está escrito aí no nosso texto. Uma campanha publicitária é um conjunto de ações e mensagens, todas planejadas para alcançar um único objetivo, que pode ser vender um produto, divulgar uma ideia, conscientizar sobre uma causa. Então, a campanha publicitária é exatamente isso. São ações, um conjunto de ações que envolve diversos textos para alcançar determinado objetivo. Vender um produto, divulgar uma ideia, conscientizar sobre determinadas ações. Ok? E o que é uma peça publicitária? A peça publicitária, gente, exatamente são elementos diversos que são utilizados em campanha publicitária. Então, uma peça publicitária é qualquer material, seja ele visual, sonoro ou escrito, que carrega a mensagem da campanha. E aí nós temos os exemplos: cartaz, folheto, spots de rádio, anúncio de jornal ou revista. Observem que todos esses textos, esses materiais, que podem ser sonoros, visuais, todos eles vão carregar uma ideia, vão trazer exatamente aquilo que a campanha busca conscientizar. Por exemplo, uma campanha sobre a preservação do meio ambiente. Ela pode utilizar um cartaz, pode utilizar folhetos, pode utilizar sonoras de rádio para transmitir a mensagem, para divulgar a ideia. Então, campanha publicitária é um conjunto de ações, certo? Para vender um produto, divulgar uma ideia, com a finalidade de persuasão, sempre. E a peça publicitária é cada elemento, cada texto que é utilizado dentro da campanha publicitária para promover a ideia da campanha. Ok? Feita essa distinção, agora nós vamos olhar para uma peça publicitária muito utilizada em campanhas, certo? Publicitárias. E que peça é essa? Exatamente o cartaz. É um gênero, um texto que é muito utilizado na produção, na divulgação de diversas campanhas publicitárias no nosso país e ao redor do mundo. Então, o que é o cartaz? O cartaz é uma peça publicitária feita para ser colocada em lugar visível, como em um muro, no ponto de ônibus ou no mural da escola. O principal objetivo dele é chamar a atenção de quem passa e transmitir uma mensagem de forma rápida e direta. Que mensagem é essa? Exatamente a mensagem, a ideia que a campanha publicitária quer divulgar, quer persuadir, fazer com que as pessoas se conscientizem. Comprem um produto, adotem determinada ideia ou comportamento, se conscientizar, certo? Então, para isso, o cartaz articula elementos textuais. E aí, claro, quando a gente fala elementos textuais, estamos falando de linguagem verbal. Lembrando que a linguagem verbal é todo tipo de linguagem que utiliza a palavra, tanto escrita quanto falada. Se tiver palavra, é linguagem verbal. E elementos visuais. Os elementos visuais, eles estão aí no universo da linguagem não verbal. A linguagem não verbal, gente, é exatamente a linguagem que não faz uso da palavra. Então, ela vai fazer uso de quê para comunicar? Cores, imagens, gestos, sons.
Então, tudo que não utiliza palavra é linguagem não verbal. Agora, quando você observa que um cartaz ele articula linguagem verbal e não verbal, então ele faz uso de uma linguagem que nós chamamos de mista, híbrida, ou seja, mistura dois tipos de linguagem para transmitir uma mensagem, para transmitir uma informação, para persuadir, divulgar uma ideia e, claro, fazer com que se alcance o objetivo de determinada campanha publicitária. Então, o cartaz é exatamente isso. Então, perceba que ele é feito para ser colocado em um local visível e vai articular tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal. Ok? Quando falamos em linguagem verbal em um cartaz, percebam, gente, que nós vamos ter os elementos textuais. E aí, claro, nós vamos ter o título, que é exatamente o que vai chamar a nossa atenção para o cartaz, certo? Vai transmitir uma mensagem já nesse título, a ideia sobre o que o texto aborda, vai transmitir também já parte da ideia da campanha. O slogan, que é uma frase curta, que é fácil você memorizar, é fácil de guardar, e também o texto curto. Quando a gente fala em texto curto, são exatamente as informações adicionais importantes para aquela campanha publicitária que são colocadas ali no cartaz. Como, por exemplo, pode ser contatos, orientações, certo? Dicas de como se prevenir de determinada doença, são exemplos de textos curtos que podem ser colocados nos cartazes. Perceba que tudo isso daqui, claro, é linguagem verbal que se articula com a não verbal, que é exatamente a parte que configura os elementos visuais de um cartaz. E aí, que elementos visuais são esses? A linguagem não verbal. Perceba que nós vamos ter imagens, desenhos, fotos. Todas essas imagens, desenhos e fotos se articulam com a linguagem verbal para transmitir a mensagem, para persuadir o leitor, a pessoa que tem contato com o cartaz, ok? Também faz parte da linguagem não verbal, dos elementos visuais aqui de um cartaz, as cores que são selecionadas também transmitem ideia, transmitem informações diversas por meio dessa seleção. E a tipografia. Quando falamos em tipografia, gente, estamos falando das letras, das formas que as letras assumem na escrita de um cartaz. Pode ser uma forma mais chamativa, uma forma mais clássica, certo? Isso, claro, a depender aí da ideia, da finalidade que se quer alcançar com o texto, ok? Então, já vimos os elementos que compõem o cartaz, elementos verbais, não verbais, aqui como nós vimos que são os elementos textuais e elementos visuais. Perceba que é uma linguagem mista, híbrida, articula esses elementos tanto verbal quanto não verbal. E para que a gente possa compreender bem o que é um cartaz, a sua ideia, o seu objetivo, o poder de persuasão que ele pode ter e como esse poder de persuasão, esses efeitos de sentido são gerados por meio da articulação de linguagem verbal e não verbal, nós vamos analisar um cartaz, colocando ele aqui do lado para que a gente possa visualizar, possa analisar, certo? Perceba que nós temos aqui um cartaz e leiam comigo esse cartaz. Observem que ele tem aqui bem destacado, doe sangue você pode. E aqui ao centro você observa a imagem de uma pessoa, uma mulher. Perceba que ela está sentada numa posição bem relaxada, confortável, certo? Ela está sorrindo, está feliz e ela segura um elemento, um objeto. Que objeto é esse? Você pode observar que é exatamente um coração. Quando a gente pensa em coração, a gente logo relaciona ao sentimento amoroso, a um ato de amor. Então, observem que esse coração aqui também é simbólico e está presente no cartaz. Você observa textos distribuídos, além aqui desse central, né, que está bem em destaque, doe sangue, você também pode. Nós temos texto nas pontas do nosso cartaz, observem, na parte inferior também, e, claro, a identificação de quem produziu essa campanha. Perceba que aqui esse cartaz é uma peça publicitária de uma campanha.
Olhando para o cartaz, você já identificou do que ele trata, exatamente de doação de sangue. Temos até a própria palavra sangue escrita aqui no nosso cartaz. Então, você já tem uma noção do que o nosso cartaz quer fazer. Então, quando aborda a questão de sangue, doe sangue, você pode... Então, percebam, doar sangue, ou seja, fazer com que as pessoas doem sangue. Então, percebo que tudo nesse cartaz, da escolha das cores, das imagens, tudo será articulado para persuadir, fazer você doar sangue. E aí, claro, reforçando a ideia, qual é o objetivo desse cartaz? Então, colocando aí para vocês, é exatamente incentivar a doação de sangue. Tudo que nós observamos aqui está relacionado a essa doação, ok? Tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal se articularão para gerar um efeito de sentido positivo, vender uma ideia positiva em relação a esse ato e fazer com que as pessoas doem sangue. E quando falamos em pessoas, quando falamos em doação de sangue, percebo que ele é direcionado exatamente para quem pode doar. Então, qual é o público-alvo desse cartaz? Pessoas que podem doar sangue, ou seja, a população em geral. Qualquer pessoa pode ser doadora de sangue. Claro, quando eu falo em qualquer pessoa, temos alguns critérios que precisam ser seguidos para que a pessoa possa doar sangue, a idade mínima, também a questão da saúde da pessoa, ela não pode estar doente na hora de doar sangue, porque isso pode levar a doença para outra pessoa. Então, há critérios que precisam ser seguidos, tá bom? Mas, se a pessoa está saudável, está no peso adequado, né, no peso que é exigido lá para você doar sangue, tem boa saúde e a idade certa, pode realizar essa doação de sangue, ok? Então, percebo que nós temos no Brasil uma população jovem, grande, né, uma população bem extensa de pessoas que se enquadram nesse ato, ou seja, que podem ser doadoras de sangue e realizar esse ato. Então, percebo que o cartaz, a campanha publicitária, é voltada justamente para isso. Mas por que uma campanha como essa, de doação de sangue, é necessária? Percebam que a campanha é necessária justamente porque, apesar de nós termos muitas pessoas que são aptas a doar sangue, ainda assim falta sangue nos hospitais, nos hemocentros. Então, percebo que é sempre preciso a campanha, um incentivo para que as pessoas doem sangue, ok? Agora, analisando o nosso cartaz, para que nós possamos observar os elementos que compõem, tanto verbal quanto não verbal, e como eles se articulam para fazer você doar sangue, fazer com que a pessoa que leia esse cartaz tenha vontade de doar sangue. E aí começamos pelo primeiro elemento, que é o elemento verbal, que é exatamente o título. Percebam que aqui no nosso título, nós temos aí exatamente o título também como slogan nesse cartaz. Percebam que ele tem aqui o enunciado: doe sangue, você pode. Observem que neste enunciado nós temos aqui uma palavra que incentiva você a uma ação. E essa palavra vem justamente na sua forma verbal, o verbo doar. Doe sangue, que está no modo imperativo, que é exatamente aquele verbo que assume a forma para fazer com que expressar ordem, pedido, sugestão. Então, o verbo, o modo imperativo, traz exatamente essa ideia. Perceba que ele já incentiva você a uma ação. Doe sangue, você pode, ou seja, você é capaz, você pode ser um doador. Então, observem que o enunciado verbal, o título, já traz para a gente claramente qual é a ideia da campanha: incentivar a doação, certo? A doação de sangue. E percebam que ele coloca aí, ele chama, te convida a essa ação, ok? Além do título, percebe que o título está em destaque, né? São letras em uma fonte bem grande. Percebe que de longe, um cartaz como esse, você visualiza o título, você já consegue ler e ter uma ideia da campanha, do que esse cartaz quer, ok? E aí, claro, temos os outros textos que funcionam como textos complementares, com informações diversas, que ajudam
a criar essa ideia e incentivar essa ideia. Observe que no nosso texto, na parte dos cantos aqui, nós temos esses textos, como esse daqui. Observe que nós temos um quadro, e nesse quadro nós observamos várias letras com sinais. Temos aí A, positivo, O positivo, AB positivo, B positivo, A negativo, O negativo, AB negativo e B negativo. Percebam que esses são os tipos sanguíneos humanos. Então, percebe que esses tipos sanguíneos aí compõem a diversidade de sangue que existem na raça humana, na sociedade, no ser humano. E o enunciado logo abaixo desse quadro, com os tipos sanguíneos, coloca assim: todos os tipos de sangue importam. Doe sangue. Observem que há uma mensagem transmitida aqui de que todos os tipos sanguíneos são importantes, os hemocentros precisam, as pessoas precisam de todos os tipos, e mais uma vez temos aí o verbo no modo imperativo convidando a ação. Doe sangue, realize essa ação. Então percebam que esse texto, ele reforça a ideia, convida mais uma vez para a ação e também informa para o leitor que qualquer pessoa com qualquer tipo sanguíneo pode ser uma doadora e pode doar sangue. O sangue dela é muito valioso. Ok? Na sequência, observe que nós temos outro texto curto na parte inferior, certo? Que diz exatamente assim: a sua doação ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente, procure o hemocentro mais próximo. E aí temos, logo abaixo, saiba mais em gov.br/doe sangue. Observem que esse texto aqui é um texto complementar também. Ele traz para a gente um argumento forte para a doação de sangue. Eu vou doar sangue, mas por que eu vou doar sangue? Por qual razão? Por qual motivo? E o cartaz responde isso para você. Ele coloca: a sua doação ajuda a salvar muitas vidas. Perceba que essa ideia de salvar, ajudar outra pessoa, traz aquela sensação, aquele sentido, gera um efeito de sentido para o leitor, de que ele pode ser um herói, de que ele pode ser aquela pessoa que irá salvar a vida da outra pessoa. Olha a ideia positiva, o efeito de sentido que é gerado na pessoa que lê. Então observem que gera exatamente essa ideia positiva. Olha só, salvar vida. Então, é algo muito importante. E, mais uma vez, o texto chama a atenção, convida para a ação, e convida para a ação por meio de qual palavra? Por meio do verbo, o verbo no modo imperativo. Mais uma vez, a gente tem aí o verbo doe, procure, saiba. Percebam, doe, ou seja, doe o sangue. Como? Procure o hemocentro mais próximo. Perceba que é o local em que é feita a doação, são feitos os testes, você pode verificar se você está apto ou não a doar. E também saiba mais, ou seja, procure mais informação. Você está com dúvida? Então tem informação. E aí, claro, temos o endereço eletrônico, o site que foi colocado para que as pessoas possam se informar. Então, percebo que esse texto curto traz uma justificativa para a doação de sangue, convida mais uma vez para a ação, né? Diz onde a pessoa pode doar, certo? Procure o hemocentro e também dá para a pessoa um local, um endereço eletrônico que a pessoa pode se informar mais, caso ela esteja com dúvida, ou mesmo queira saber onde tem um hemocentro na sua cidade. Então, eu percebo que esse endereço eletrônico pode responder essas perguntas que podem surgir naturalmente. Observe que o nosso cartaz não tem um texto muito extenso, muito grande, como numa notícia, numa reportagem. São informações curtas, são informações rápidas, transmitidas por meio de títulos e slogans curtos e textos curtos também. Ok? Você observou a linguagem não verbal até aqui. Corrigindo. Você observou a linguagem verbal comigo até aqui, ou seja, a linguagem que utiliza a palavra escrita aqui no nosso cartaz. Agora vamos observar a linguagem não verbal. Lembrando que a linguagem não verbal, gente, ela se articula com a linguagem verbal para gerar um efeito de sentido e fazer com que o texto, o cartaz, alcance o seu objetivo, que é fazer com que as pessoas doem sangue. E aí, claro, começamos observando a imagem. A imagem nos chama a atenção nesse cartaz. Percebam que nós temos a imagem de uma mulher.
ela está sentada, certo? De forma relaxada, como se estivesse assim, numa conversa, ou então pousando, né? Perceba que ela está sorrindo. Isso é importante também, gera aquela ideia de que é algo positivo, que é bom, que faz você feliz, faz você ficar feliz ao doar sangue, ao salvar vidas, né? Observe que ela segura um coração e está apontando esse coração como um gesto, né? Como se estivesse dando para alguém. E observe que esse coração tem essa relação com algo relacionado ao amor, né? O coração. Então perceba que o que seria esse amor? Seria exatamente um ato de amor. Então, doar sangue é um ato de amor para a humanidade, para outras pessoas. Observem também que ela está utilizando uma roupa simples, né? Despojada também, uma camiseta e uma calça. E perceba que a camiseta é branca, calça vermelha, e há um dizer também na camisa. Você observa na camisa dela, está escrito A positivo, que é exatamente um tipo sanguíneo. Então nós temos a ideia aqui que essa mulher, ela é uma doadora e possui o sangue A positivo e que está doando, né? Essa ideia com gesto de dar o coração, ou seja, doar sangue, a gente pode fazer essa relação. E ao fazer essa relação, perceba que nós temos essa ideia positiva, desse ato de amor. Então ela representa uma doadora de sangue e ao mesmo tempo ela convida, chama também você para doar sangue. Observem que esse cartaz é um dos vários cartazes que foram produzidos para essa campanha publicitária. Observem que essa mulher, ela representa aí o tipo sanguíneo A positivo, as pessoas que possuem o sangue A positivo. Mas quando nós observamos os outros cartazes também, que também são peças publicitárias dessa campanha de doação de sangue, nós vamos encontrar outros tipos sanguíneos representados por outras pessoas. Observem aqui, nós temos um rapaz, esse rapaz jovem também em uma posição diferenciada da primeira que nós observamos, da mulher, já em cima desses blocos, também com o gesto, com o coração segurando, apontando assim como se estivesse dando a alguém. Ele representa as pessoas que possuem o sangue A positivo. Também temos um outro tipo sanguíneo, observem aqui, no próximo cartaz, já uma imagem de uma senhora ali de meia idade, certo? Observem que ela também está sentada. Ela também traz as roupas semelhantes, ou seja, roupas iguais aos outros dois que já apareceram. Ela está sorrindo, assim com outro rapaz, sentada, segurando o coração, como se estivesse dando a alguém nesse gesto. Observem o outro também. Ela é AB negativo, né? Mas temos outro tipo sanguíneo. Ela representa esse grupo de pessoas que possuem o sangue AB negativo. Também temos o AB positivo. Então, eu percebo que já é um senhor, certo? Uma idade mais avançada. Temos aqui uma diversidade de pessoas, né? Cores, idades, gêneros também. Você observa que esse senhor também está sentado de forma relaxada, vestindo uma camisa AB positivo, com o coração na mão, certo? Também temos um outro rapaz em um outro cartaz B negativo, segurando o coração, com o coração aí, com esse gesto, sentado, de maneira despojada. Além do B positivo, né, que é representado por esse cartaz, temos o além do B negativo, que é representado por esse rapaz, temos o B positivo também, representado aqui por essa outra moça, que você observa que tem traços orientais, né? Então perceba que ela é descendente de pessoas que vieram lá do Oriente, e observe que ela também segura o coração, ela tem na camisa o B positivo, certo? Segura esse coração, trazendo para a gente essa ideia desse ato de amor. Além do B positivo, temos o O negativo, representado por essa moça, e observem que ela também realiza o mesmo gesto, assim como o outro rapaz que representa o grupo O positivo. Então tivemos o O negativo com a moça, agora o O positivo, e perceba que nós tivemos diversas pessoas, certo? Todas realizando o mesmo gesto, ou seja, como se estivesse dando a ideia de que estão doando sangue, que estão realizando um ato de amor. Perceba que são pessoas diferentes, representando raças, de cores diferentes. Então percebam que essas pessoas representam uma diversidade que existe no nosso país.
percebo que pessoas com mais idade, com pessoas mais jovens, todas elas estão aptas a doar. E percebo que elas representam os grupos sanguíneos diversos. Então, todos eles foram representados aqui, os grupos sanguíneos diversos, e eles representam justamente a população brasileira, a sua diversidade, tanto na cor, na raça, nas crenças, certo? Nos traços físicos, quanto exatamente nas questões mais genéticas voltadas à diversidade sanguínea que existe na raça humana. Então, observem que todos eles são utilizados de maneira simbólica, como se estivessem fazendo um gesto de amor, estão sorrindo, estão felizes, gerando uma ideia positiva para a campanha aí nos cartazes. E aí, voltando ao nosso primeiro cartaz, que nós estamos utilizando como foco para análise, certo? Nós temos aí as imagens das redes sociais, a ouvidoria do SUS 136, certo? Que é exatamente um local onde você pode alcançar mais informações, pode acessar informações. Temos símbolos também, imagens que correspondem às redes sociais do Ministério da Saúde, certo? As redes sociais diversas que você pode acessar e procurar se informar mais sobre a campanha. Percebo que essas redes sociais são canais em que os textos podem ser publicados para a divulgação da campanha, para fazer com que essa campanha chegue ao máximo possível de pessoas, ok? E na parte inferior do nosso texto nós temos as imagens, exatamente as assinaturas, quem promoveu essa campanha. Então percebo que nós temos aí o governo federal como a pessoa que financia essa campanha. Percebo que é uma campanha a nível nacional, promovida pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde no Brasil, e percebo que aqui nós temos também os símbolos que estão relacionados ao governo federal, ao Ministério da Saúde, ao próprio SUS, como vocês podem observar aqui nessa parte inferior. Aqui nós temos a assinatura da campanha, quem promove essa campanha, ok? Outro ponto importante a observar é exatamente as cores. Percebo que as cores transmitem ideias. E uma campanha que aborda justamente a doação de sangue, percebo que nós temos tons avermelhados. Percebo que o vermelho se relaciona justamente ao sangue, à paixão, ao ato de amor também. Então, percebo que por ser uma campanha de doação de sangue, a cor vermelha foi escolhida. Observe que no nosso cartaz nós temos uma gradação de cores. Da borda até o centro, nós temos aí uma gradação, em que nós vamos do vermelho mais intenso, chegando ali a uma cor mais alaranjada, um tom alaranjado, assim, um vermelho que seria um vermelho mais claro, que foi colocado dessa forma justamente para dar destaque para a pessoa que fica ao centro, né, representando o brasileiro ou a brasileira que pode ser um doador de sangue, ok? Então percebam que a cor também influencia bastante, ou seja, transmite mensagem, essa cor relacionada ao sangue, ao ato de amor, e percebam que está sendo utilizada aqui no cartaz e se articula também com toda a linguagem verbal que foi colocada no nosso cartaz, com os gestos das imagens dos personagens, com os textos, ok? Então, tudo isso colabora para gerar ideias, para persuadir e convencer a pessoa, o leitor, a doar sangue. Ok? Agora, professor, eu quero produzir um cartaz, eu quero produzir uma peça publicitária de uma campanha. Como é que eu posso fazer? Claro, nós temos um roteiro, nós temos que pensar, primeiro planejar antes de executar a escrita, a produção desse cartaz. E como ela deve ocorrer? Colocando aí para vocês, observem um roteiro de planejamento para o cartaz. Primeiro, quando pensamos em uma campanha publicitária, né, e o cartaz, ele tem que sempre trazer uma causa, escolha da causa. Qual o problema ou causa significativa para a nossa escola ou comunidade escolar, por exemplo, a gente quer abordar? Exemplos, a escola está com problema de desperdício de água. Então, uma campanha publicitária que vai utilizar um cartaz como peça publicitária para fazer com que as pessoas economizem mais água, pode ser uma causa, né? Descarte correto do lixo, respeito aos espaços coletivos. Depois que você escolhe a causa, você tem que pensar no público-alvo, ou seja, para quem é a nossa mensagem? E aí, para os alunos da EJA, para os mais jovens, para os professores e funcionários ou para os pais, por exemplo, isso pensando no universo escolar, certo, gente?
Então percebam que você tem que selecionar esse público-alvo. Isso vai ajudar você a escolher as imagens, adequar a linguagem, ok? O slogan, a frase curta, que é fácil de memorizar. Então, qual é a frase mais importante que queremos que as pessoas memorizem? Uma frase curta, forte e que incentive a ação. Por exemplo, se for uma campanha para manter os ambientes da escola limpos, preserve os ambientes limpos. Poderia ser uma frase de slogan para você utilizar. Elementos verbais, ou seja, texto curto com argumentos e informações, ou seja, que informações é importante, que informações são importantes? Informações adicionais podemos incluir para reforçar a nossa mensagem. Quais informações nós podemos colocar? Exemplos: economizar água ajuda o meio ambiente, a escola fica mais bonita com a sua ajuda, né, para preservar os espaços da escola limpo. Então, perceba que você tem que pensar em informações importantes que devem ser colocadas aí no texto curto. E os elementos visuais, o que vamos desenhar ou qual imagem vamos usar para chamar a atenção. Lembre-se que a imagem precisa se conectar com a mensagem, certo? E esses elementos visuais não ficam só na imagem que você vai utilizar, no desenho, também se relaciona com as cores que você vai escolher para colocar no seu texto, no seu cartaz. Ok? Seguindo esse passo, você consegue fazer um planejamento de um cartaz e, claro, executar a sua produção. Certo, gente? Então, dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.